Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da terceira semana da Quaresma. E o texto de hoje se encontra lá em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 1 e do 5 ao 9, que nos diz assim: Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo, vivais e entreis na posse da terra prometida, que o Senhor Deus de vossos pais vos vai dar. Eis que vos ensinei leis e decretos, conforme o Senhor Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar, e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os porei em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois, qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos, como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos, como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado. Procura com grande zelo não te esqueceres de tudo que viste com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Amados irmãos e irmãs, nós estamos no livro de Deuteronômio, e Moisés, grande líder do povo daquele tempo, orienta inicialmente o povo de Israel a ouvir as leis e os decretos. Isso porque o verbo ouvir sempre foi muito caro dentro do povo judeu. Era preciso, acima de tudo, aprender a ouvir a Deus em primeiro lugar. E depois ele vai dizer que se o povo cumprir, fizer tudo aquilo que as leis e os decretos de fato orientam, eles vão viver e vão entrar na Terra Prometida. É interessante trazer isso para o hoje, né? A Terra Prometida, para nós, é o céu. A vida é a vida eterna. Se queremos um dia entrar no céu e gozar da vida eterna, é preciso ouvir as leis e os decretos. É preciso entender, então, qual é a vontade de Deus. É preciso entender aquilo que Deus nos fala pela palavra, aquilo que Deus nos fala pela igreja. Somente assim nós poderemos entrar na vida eterna, né? Ter a vida eterna. E aí o texto acaba falando algo muito bonito. No versículo 6 diz: Vós os guardareis, né? Em primeiro lugar, a expressão guardar é para que as pessoas não deturpem a lei. Então, eles iam ter muitas misturas com outros povos, eles corriam risco de, ao misturar-se com outras pessoas, eles perderem, né, a origem daquilo que a lei de fato fala. E guardar era no sentido de preservar. E aí diz o texto: E os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos. Amados irmãos e irmãs, é interessante perceber que o povo de Israel, então, segundo o texto, né, seria diferente dos outros quando eles pusessem em prática a vontade de Deus. Eles seriam um grupo seleto, um povo diferente. Quantas e quantas vezes o mundo nos leva, né, a querer ser uma Maria vai com as outras? Eu tenho que imitar as pessoas para poder estar dentro de um contexto social, para poder ter amizades, para não me sentir solitário. E a palavra orienta o extremo oposto, né? Aquele que segue a vontade de Deus, esse povo será sábio e inteligente. E inclusive também o próprio texto diz: que povo é esse que tem um Deus tão próximo? Gente, as outras divindades que os estrangeiros acreditavam tinham deuses longe, distantes, que muitas vezes só vinham uma vez ao ano vindo até a Terra. Era assim que muita gente acreditava. E o nosso Deus, ele é um Deus próximo, que nos ensina leis e decretos, para que nós sejamos sábios e tenhamos a vida eterna. Como dói perceber que às vezes a gente não aproveita muito bem isso. Temos a igreja como mãe para nos ensinar, temos a palavra como fonte de escuta da vontade de Deus, e nós muitas vezes não aproveitamos. Que hoje, com essa primeira leitura, a gente possa dizer: será que eu tenho escutado realmente a vontade de Deus? Será que eu tenho cumprido de fato a sua vontade? Meditemos sobre isso, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.